Boa tarde, amados. Boa tarde, você que está me assistindo agora. Não importa aí a hora, né? Você pode estar assistindo à noite ou durante o dia. Mas eu quero agradecer a sua participação, a sua colaboração nesses dias que nós estamos aí vivendo essa situação. A gente tem feito dessa forma, né? Pregado a palavra de Deus, deixado uma mensagem para a igreja do Senhor e também para os amigos, para as pessoas que estão nos assistindo. Eu queria ler um texto, deixar uma reflexão no texto de Josué capítulo 1, versículos de 1 a 9, porque é uma palavra de ânimo, é uma palavra de coragem, de ousadia, não é verdade? Então assim, eu queria deixar essa palavra, ler essa palavra juntamente com você. O texto de Josué capítulo 1 diz que sucedeu depois da morte de Moisés, o texto começa dessa forma: servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, você e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenha dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tenha bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça e tenha bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da sua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo. Não temas, nem te espante, porque o Senhor, Deus, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Amém? Eu queria orar com você. Nesse momento, queria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos orar, vamos entregar nas mãos de Deus, né, assim, esse momento, né, o culto dessa noite, desse dia. E eu queria que você então orasse comigo. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai querido, porque o Senhor tem nos dado condições para a gente poder prosseguir. E nós estamos aqui nessa terra como peregrinos, nós estamos aqui para cumprir uma missão, cada um com a sua missão. E, Senhor, eu quero entregar nas Tuas mãos a vida de cada um, Senhor. A vida dos Teus servos, das Tuas servas, a vida dos nossos amigos, dos nossos irmãos, dos nossos vizinhos, a vida de todos aqueles que estão me assistindo, que estão me ouvindo agora. Eu entrego nas mãos do Senhor e peço que o Senhor venha ministrar os nossos corações nessa tarde com o poder da Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. O livro de Josué, né? O livro de Josué é a continuação do Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? E então Josué é a continuação e vai relatar a travessia do Rio Jordão, né? A travessia do povo, né? Através do rio, depois da morte de Moisés, para a entrada em Canaã. E também a conquista, né, do povo ali, do povoamento de Canaã, pelas 12 tribos, sob a liderança de Josué, certo? A data aproximada para esse evento foi ali pelo ano de 1405 a.C. Então o livro vai abranger de 25 a 30 anos, né, aproximadamente, da história de Israel. E conta com
conta como que Deus deu a Israel toda a terra que tinha jurado, né, a seus pais, né, aquilo que Deus tinha falado, se cumpriu. Então o livro ele vai receber o nome, né, do seu personagem principal, destacando aí a figura do líder escolhido por Deus, né, chamado Josué. Josué, ele foi assim aquele que prosseguiu, né, aquele que deu sequência àquilo que Josué tinha começado a fazer, né? Qual é o propósito desse livro de Josué? O livro de Josué ele foi escrito como um registro da fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas, né, pactuais a Israel, concernentes à terra de Canaã. Josué, o significado do nome Josué, Yeshua, né, é o equivalente ao nome hebraico de Jesus no Novo Testamento, em grego, né? Aqui no Yeshua no hebraico é equivalente ao grego, ao nome grego de Jesus. Josué, no seu encargo de introduzir Israel na terra prometida, ele é um tipo, né? Ele tipifica, ele prefigura a imagem de Jesus, né? Ele prefigura Jesus, cuja obra foi levar, né, a todos os seus filhos a glória, né, ao céu. Então, Deus convoca pessoas, apresenta a missão e ordena o que fazer para alcançar a terra prometida. No nosso caso, a Canaã celestial, né, o céu. Como alcançar o céu? Nós estamos vivendo esses dias a situação que tem se falado muito, uma situação difícil, um momento difícil, mas Deus nos deixa uma palavra, né? Nos deixa uma palavra e a gente aprende algumas lições aqui no livro de Josué. Que lições são essas que nós podemos aprender? Eu queria compartilhar com você nesse dia, né? Primeiramente, eu queria dizer para você que ao invés de você ficar olhando para a crise que nós estamos vivendo, para esse momento, eu quero dizer para você colocar os seus olhos em Deus. Coloque os seus olhos em Deus. Olha o que diz o versículo 1 e nós lemos. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés. Olha o que Deus disse para ele: meu servo Moisés está morto. Amados, Moisés era um grande líder, foi um grande líder, nós sabemos disso, foi o libertador do povo de Deus, mas ele morreu. Ele morreu, assim como todos nós um dia vamos passar pela morte. Muitos já passaram, muitos estão passando e ainda vão passar. Então a crise, ela estava se instalando, ela se instalou. Havia uma crise ali. Não é verdade? Moisés havia morrido. E agora? Nós estamos vivendo um momento de crise, né? Nós estamos vivendo aí crise financeira, a corrupção, né? Tantas coisas acontecendo, doenças, essa situação difícil. Estamos vivendo crise na saúde, hospitais sem médicos, sem remédios, né? A dengue, né? O Zika vírus, muitas coisas, crise nos casamentos. O diabo ele tem tentado destruir o relacionamento, né, de muitos casais. Estamos vivendo uma crise espiritual, pessoas frias, pessoas apáticas, não querendo buscar a Deus, orando pouco, meditando pouco na palavra de Deus, pessoas distantes, preocupadas, muitas preocupadas com seus próprios interesses, não é verdade? A crise se instalou. Mas, amado, eu quero dizer para você
que nós devemos tirar, o que nós aprendemos aqui como lição é que nós devemos tirar os olhos da crise e colocar os olhos em Deus. Está difícil? Muitas pessoas preocupadas, né? Preocupadas em pegar a doença, preocupadas em serem infectadas. Muitas pessoas preocupadas também com os mais idosos, né? Com as pessoas mais vulneráveis a essa doença. Mas nós devemos tirar os olhos dessa situação e colocar os nossos olhos em Deus. Sabe por quê? Porque quando nós colocamos os nossos olhos em Deus, aí o negócio é diferente. Aí a coisa fica melhor. A gente acredita mais, a gente tem mais fé, a gente tem mais coragem de enfrentar. A crise está aí? Sim. Mas olha o que a gente aprende aqui. Já pensou se Josué ficasse olhando para essa situação? Morreu o líder, o grande líder de Israel. Mas Deus falou com ele: olha, Moisés, meu servo, morreu. Moisés está morto. Mas é como se Deus estivesse falando para Josué: mas a vida continua. E Josué se tornou, né, o grande líder, o novo líder, a conduzir o povo. Foi uma solução para o momento de crise. Então, tirar o olho da crise e colocar o olho em Deus, tirar os olhos da crise e colocar em Deus, essa é a solução. Interessante que Ashbel Green, ele quando morreu tinha 34 anos de idade, né? E ele disse para sua irmã: Deus vai levantar os seus próprios instrumentos para continuar a sua obra. Talvez o seu casamento não tenha andado muito bem, amado. E você tem experimentado uma crise, né, no seu relacionamento. Eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, tire os olhos da crise e coloque os seus olhos em Deus. Foque na cruz de Cristo, amém? Foque na cruz de Cristo. Talvez você tenha vivido uma crise espiritual muito grande. Você não consegue se firmar na igreja. Você ora pouco, você está buscando pouco a Deus. Não se apega à palavra de Deus, não adora a Deus como deveria, tem andado cansado. Eu quero dizer para você, olhe para Deus, foque na cruz de Cristo. Talvez até aqui você tenha sido joio no meio do trigo, mas a partir de agora você não será mais o mesmo. Olhe para Deus. Talvez você tenha seguido as obras da carne, mas a partir de agora você vai andar no Espírito. Talvez você tenha olhado para essa doença, você tenha se preocupado demais. Eu sei que nós temos que nos precaver, eu sei que nós temos que ser prudentes, mas nós precisamos focar na cruz de Cristo. Tire os olhos da crise, tire os olhos dos problemas e coloque os olhos em Deus, amém? Uma outra coisa, uma outra lição que nós aprendemos é que nós devemos nos preparar para atravessar os desafios à frente. Olha o versículo 2. Agora, pois, isso Deus falando para Josué. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Eu te pergunto, quais são os desafios que você tem à sua frente? O que você precisa enfrentar? No caso dos israelitas, do povo de Deus, o desafio à frente era um grande rio chamado Rio Jordão. Pensou? Um grande desafio. Para você ter uma ideia, Jordão significa aquele que desce, tá? O significado do nome Jordão é aquele que desce, porque quando você chegava a certa altura, você tinha que descer para ir até o rio, né?
E esse rio, ele tinha 5 metros e 20 de profundidade, mais de 5 metros de profundidade, com aproximadamente mais de 18 metros de largura. Foi palco ali de grandes acontecimentos, né? A gente tem, por exemplo, na história de Israel, Naamã se lavou nesse rio, no Rio Jordão, 7 vezes e ficou curado da lepra. Jesus foi batizado nesse rio. O povo de Deus atravessou esse rio, liderado por Josué, até a Canaã. Eu não sei quais são os seus desafios para alcançar o céu, para alcançar a terra prometida. Nós estamos como peregrinos nessa terra, né? Mas a gente sabe que no meio do caminho, no meio desse caminho, nós vamos encontrar muitas barreiras e vamos enfrentar muitos desafios. Nós estamos diante de um grande desafio. Um gigante se levantou, uma doença se levantou, capaz de parar, né, a vida das pessoas. Nós não estamos nem reunindo como igreja no templo, não podemos nos aglomerar. Olha só, um grande desafio. Talvez o rio que você tenha que atravessar seja tão profundo e tão extenso quanto o Rio Jordão. Aí vem o desânimo, vem o cansaço, vem a falta de fé, vem a preguiça, vem a falta de fervor espiritual, uma adoração fraca, né? Falta de amor, vem a perseguição, influências daqueles que dizem amigos, né? Não tem vontade de estudar a Bíblia, só quer receber bênção, mas não quer estar comprometido, vive olhando para os lados, vendo a falha dos outros, e não foca em Jesus. É uma doença, é um problema financeiro, é um pecado, são desafios. Amados, quando nós abraçamos o projeto de Deus, nossos sonhos deixam de ser medíocres. Nós precisamos de grandes sonhos, nós precisamos de grandes alvos, grandes anseios. Sabe, John Wesley, ele, para você ter uma ideia, ele pregou mais de uma vez por dia durante 54 anos. Ele viajou a cavalo 200.000 quilômetros. Ele publicou um comentário de 4 volumes sobre a Bíblia, um dicionário de inglês, volumes sobre filosofia, sobre história da igreja. Escreveu 3 volumes sobre filosofia, sobre medicina, sobre música. Ele tinha um jornal e no final da sua vida totalizou 50 volumes. No final de sua vida, a Igreja Metodista era a 3ª maior força evangélica do mundo e maior igreja evangélica nos Estados Unidos do século XIX. Liderança, irmão, irmã, você que está me ouvindo agora, amigo, os desafios são enormes. Os desafios são enormes. É verdade. Quanta coisa tem acontecido, quanto gigante tem se levantado. Muitos desafios pela frente, mas nós não podemos desanimar, né? Não podemos desanimar. Os desafios são enormes, mas Deus nos convida a nós abraçarmos o projeto dele para a nossa vida, com fé, com determinação, com coragem, com ousadia, com compromisso, com fidelidade, com amor. Eu quero dizer para você que os desafios são muitos, mas aquilo que é impossível para você é possível para Deus.
Amém? Então enfrente as barreiras. Enfrente as barreiras à sua frente com fé, com esperança no nosso Salvador, Jesus Cristo. Acredite, você vai conseguir. Uma terceira lição, saiba que Deus é contigo por onde quer que você andar. Deus disse para Moisés, para Josué: como prometi a Moisés, todo lugar onde puser os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos Hetitas, né, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Versículos de 3 a 5. Amados, Deus fala com Josué que assim como ele prometeu a Moisés, ele faria a mesma coisa com seu povo. Todo lugar onde puserem a planta dos seus pés, eu darei a vocês. Eu te pergunto, qual lugar onde você tem colocado a planta dos seus pés? Qual lugar? O nosso lugar é aqui. É aqui que nós estamos colocando a planta dos nossos pés. É na nossa casa, é na nossa vizinhança, é na nossa rua, é na nossa comunidade. Onde a gente colocar, onde a gente pisar. Sinta os seus pés tocando o chão agora. Cada lugar que pisarmos foi Deus quem concedeu. Aleluia. Toma posse dessa bênção, amém? Toma posse dessa bênção. Onde quer que você ande, Ele estará contigo. Deus estará contigo. A sua presença é constante. Interessante que Deus mostra os limites, né, da ação de Josué. Ele diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenha dado como eu prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano. Ele vai enumerar até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente ao sol, será o vosso termo. Amados, é importante discernir onde devemos colocar o nosso pé. O mesmo Deus que disse que todo lugar que pisar a planta do vosso pé, Ele delimita a geografia da bênção. Já viu determinados lugares que a gente chega e a gente pisa a planta dos nossos pés e as coisas acontecem? Não é verdade? Porque chegou ali um homem, uma mulher de Deus, uma bênção. Então saiba disso. Saiba também o grande propósito de Deus para a sua vida. No versículo 6, Deus diz a Josué: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. O grande propósito de Deus para a vida de Josué era conduzir o povo para herdar a terra prometida. Eu te pergunto, qual é o grande propósito de Deus para a sua vida? O que Deus chamou você para fazer? O que Ele colocou em suas mãos para realizar? Qual é a visão de Deus para você? Você está no centro da vontade de Deus? Você precisa entender isso. Qual a sua missão? Sabe que Deus é contigo. Nós vimos que Deus falou com Josué que estaria com ele em todos os momentos, e Ele está conosco, está comigo, está com você. Ele está te conduzindo. O que está inflamando seu coração, meu amado? A visão de Deus para a sua vida está relacionada com aquilo que lhe pesa no coração. Sabia disso? Deixe de reclamar, deixe de murmurar. Tem pessoas que dizem assim: por que Deus está permitindo? Por que Deus está fazendo isso? Amado, há um chamado de Deus para você, há uma obra a ser feita. Qual a visão que Deus tem para a sua vida?
Deus, ele chama homens e mulheres para cumprir a sua missão. Chamou Moisés, conduziu Moisés, começou lá com Abraão, chamou Josué, conduziu Josué, disse que estaria com ele todos os dias. Deus, ele chama vocês, ele nos chama para uma missão. Amados, no peito de Hudson Taylor, um grande missionário da China, na China, né? No peito desse homem de Deus ardia a evangelização da China. Aleluia. John Knox sonhava com a Escócia sendo ganha para Jesus. Tantos homens de Deus. Charles Spurgeon uma vez disse para os seus alunos: meus filhos, se o mundo os chamar para serem reis, não se rebaixem, deixando a posição de embaixadores do céu. Olha só. Não se rebaixem, porque a posição de ser um embaixador do céu é muito maior. Você precisa da força e coragem para cumprir os propósitos de Deus. E Deus está te dando essa coragem, Deus está te dando essa força para você. Seja forte e corajoso. Isso vem de Deus. Firma nele, olhe para ele, foque nele. Para a gente terminar, amados, siga a palavra de Deus, não se desviando dela. Os versículos 7 a 9, né? Somente seja forte. Interessante que Deus repete isso para Josué, né? Querendo firmar, querendo frisar, né? Evidenciar isso. Somente seja forte e muito corajoso, porque sabia que ele ia enfrentar vários desafios, não só o Rio Jordão, mas vários desafios. Tenha cuidado de obedecer, e aqui entra a palavra, né? A toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não te desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. E ele completa dizendo: não deixe de falar das palavras desse livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. E ele termina dizendo, palavra forte: não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Ele repete: não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. O Senhor Deus está com você agora, amado. O Senhor Deus está aí com você agora, minha amada. Seja forte e corajoso. Essa palavra se repete 3 vezes. Deus reafirma a força e a coragem, porque é Ele quem dá essa força, é Ele quem dá essa coragem para você, para mim e para você. Sabe por quê? Porque no caminho, na nossa caminhada aqui nessa terra, nós vamos encontrar vários obstáculos. Mas ele dá um conselho a Josué, que é a base de tudo na vida cristã. Tenha o cuidado de obedecer a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. E não deixe de falar essas palavras, as palavras deste livro, de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está. Amados, se nós queremos cruzar o Jordão, se nós queremos alcançar o céu, nós precisamos ter uma vida conduzida pela palavra de Deus. Amém. Nós podemos ver aqui a presença de 3 verbos de ação. 3 verbos. Primeiro, meditar. Quando meditar? A palavra, o texto diz dia e noite. Dia e noite. O outro verbo é fazer. Como? Como fazer? Não se desviando nem para a direita nem para a esquerda. Foca na palavra, a palavra que está ditando é a nossa regra de fé, é a nossa bússola, é aquilo que nós devemos seguir. Então faz, o verbo fazer. E o terceiro verbo é o verbo falar. Fale,
De que forma? Fale sem cessar, proclame a palavra, anuncie a palavra. Esse é o momento. É o momento de falar de Jesus. É o momento de anunciar Jesus. É o momento de fazer discípulos. Muitas pessoas carentes, muitas pessoas, precisando. Esse é o momento da gente pregar a palavra. E como resultado disso, tudo é o sucesso e a prosperidade. Aqui não é o sucesso material, não é a prosperidade espiritual. Aliás, como toda a Bíblia, a prosperidade é espiritual. E nós sabemos que, assim como a palavra diz, quando nós buscamos o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas. Deus não vai deixar faltar nada. Nós seremos muito abençoados, mas nós temos que meditar na sua palavra. A vontade de Deus é que nós nos santifiquemos pela palavra. Porque nós só atravessaremos o Rio Jordão, só atravessaremos os nossos desafios, obstáculos, nos santificando. Nós precisamos nos santificar. Aliás, Deus disse para Moisés: manda o povo se santificar, vocês vão atravessar o Rio Jordão, manda o povo se preparar. Santifique-se. Nós somos convidados a buscar a Deus, amados. A buscar a Deus em todo o tempo. Você tem buscado a Deus? Você tem lido a Bíblia? Você tem feito suas orações? Precisamos fazer isso. Medite, faça, fale, e como resultado você vai ter sucesso e prosperidade espiritual. Santifique-se. Santifique-se. Interessante que tem uma história, numa pequena cidade da Inglaterra, um presbítero chamado John Eglin. Ele observava da janela assim, a nevasca, a neve caindo, e ele precisava abrir a igreja porque o pastor certamente não ia conseguir chegar à igreja naquela noite. E havia poucas pessoas ali naquela igreja devido à neve. A neve caía incessantemente, Aquele homem não era pregador, mas ele abriu a Bíblia, como profeta do Senhor, e ele leu no livro de Isaías pregando: olhe para mim, sede salvos, diz o Senhor. Ali estava um rapaz de 13 anos. E essas palavras atingiram e encheram o coração daquele jovem. Sabe quem era essa pessoa? Sabe quem era esse menino de 13 anos? Era Charles Spurgeon. Amados, quando a palavra de Deus ela é anunciada, a virtude do alto, as coisas acontecem, a libertação acontece. Esse menino de 13 anos, ele recebeu Jesus como Salvador da sua vida, ele se tornou uma nova criatura, e ele é considerado o príncipe dos pregadores. Para você ter uma ideia. Para terminar, olha o que Deus fala no versículo 9 com Josué. Não fui eu que te ordenei, não fui eu que te mandei. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus é que ordena. E quando Deus ordena, meu amado e minha amada, nós temos e devemos que obedecer. Porque Ele que está ordenando. Deus que está te mandando. Deus que está te enviando. Seja forte e corajoso, pois é Deus quem manda, é Ele que vai na frente. Nós não temos que temer, nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho, você não está sozinha. Não se apavore e nem desanime, porque Deus é contigo, amém? Deus é contigo, amados. Eu quero terminar então com essa palavra. Dizer para você que não se apavore, não se desespere. Preocupação é normal, mas não se desespere, porque Deus é contigo. Deus está aí agora, Jesus está aí agora.
está te visitando a sua casa, abençoando a sua vida, trazendo coragem, trazendo ousadia, trazendo esperança para você e para sua família. Amém? Receba essa palavra. Daqui a pouco nós vamos estar juntos novamente, daqui a pouco nós vamos estar adorando ao Senhor juntos, mas nesse momento agora nós estamos nas nossas casas, nós estamos falando de Deus, buscando a Deus. É isso que nós devemos fazer, orando pelo Brasil, orando pelas nações. Deus tem os seus propósitos. Deus está unindo mais as famílias, unindo mais as pessoas. E quando a gente voltar a se reunir juntos, vai ser diferente. Porque as pessoas vão valorizar mais esse momento. Vai valorizar mais. Amado, eu quero louvar a Deus pela sua vida e dizer para você, continue nesse mesmo propósito. Continue orando a Deus, falando com o Senhor, pedindo ao Senhor, pela sua família, pelos seus amigos, pelas pessoas, pela sua comunidade. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa proteger e guardar a sua casa, que o amor de Deus Pai, a comunhão do Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja na vida de cada um. Em nome de Jesus. Muito obrigado, amados. Continue conosco aí, sempre ouvindo, assistindo a mensagem da Palavra de Deus, que é rica, que é abençoada, que é eficaz, que muda a vida das pessoas. Que Deus possa transformar a sua vida pelo poder da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço.